Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo o pós-jogo de Flamengo e Bahia. Nação, não dá nem para exigir muita coisa, não, nós ganhamos. Nós ganhamos, então tá de bom tamanho. Se a gente ganhou, tá de bom tamanho, não dá para ficar exigindo muita coisa nessa altura do campeonato, não. Vencemos por 1-0 a equipe do Bahia. A equipe do Flamengo se mostrou um pouco mais leve, mostrou-se um pouco mais dinâmica, conseguiu realizar algumas jogadas ofensivas que há muito tempo não realizava. Ayrton Lucas, por exemplo, do lado esquerdo, funcionou melhor na mão do Mário Jorge do que funcionou em todo o tempo com o Jorge Sampaoli. Mas é verdade também que o Gerson e o Bruno Henrique deram espaço para o Ayrton Lucas poder passear pela lateral esquerda. Do meu ponto de vista, e aí eu sei que vários vão me criticar, o Wesley fez uma partidaça. Para mim, o dono do jogo hoje se chama Everton Ribeiro. Jogou muita bola o Everton, distribuiu bem as jogadas, ajudou na recomposição. Parece que o Everton Ribeiro remoçou, ou seja, rejuvenesceu uns 10 anos com a saída do Jorge Sampaoli, porque conseguiu criar jogadas e fazer a cobertura do Wesley como ele fazia há 2 anos atrás, coisa que a gente não viu muito o Everton Ribeiro produzir em 2023. É bem verdade que a equipe do outro lado era a fraquíssima equipe do Bahia, fraquíssima sim, e ainda assim nos deu algum susto. Tirando o Everton Ribeiro, tirando o Wesley, que fizeram boas partidas, Thiago Maia, para mim, mais uma vez, uma negação. Errou muitos passes, errou jogadas, deu contra-ataques, tomou cartão amarelo, tentando resolver um contra-ataque que ele mesmo armou quando deu o passe errado. Bom, o Eric Pulgar também está se provando ser um excelente, um exímio cobrador de faltas. Cobrou 2 nesse jogo. Uma, ele meteu no travessão do goleiro do Bahia, a outra passou tirando tinta da trave esquerda no segundo tempo do goleiro baiano. 2 faltas muito bem cobradas, que mostram que se o Flamengo deixar o Eric Pulgar seguir trabalhando, mais dia, menos dia, ele vai conseguir fazer o seu golzinho de falta, ele vai conseguir ser aquilo que a gente espera que ele seja. Resultado 1-0 para nós. O que eu não gostei do jogo do Flamengo? O Flamengo saiu muito bem para fazer as jogadas, conseguiu ter algum domínio em cima do Bahia, sim, mas o Flamengo ficou bastante exposto. Foram várias as jogadas do Bahia que vieram para cima do Flamengo e o Flamengo teve que passar apertado para conseguir manter o resultado. A verdade também é que o Cano, que é zagueiro do Bahia, foi expulso mais uma vez. Mais uma vez porque ele também foi expulso no jogo de ida, naquele 3-2 maluco do Flamengo com o Bahia lá na Bahia. Ele foi expulso de novo. Para mim, tranquilo, certeiro, não teve nada de errado, impediu um contra-ataque do Flamengo, onde o Gerson poderia marcar o gol e abrir o placar naquele momento. Então, para mim, ele foi muito bem expulso. Quem não foi bem no jogo foi o árbitro. Falei para vocês no pré-jogo que o irmão dele é bom árbitro, agora ele é muito ruim. Ele é irmão do Wilton Pereira Sampaio, ele é muito ruim esse árbitro, complicou muito a partida e demorava demais para definir os lances. Esse lance, por exemplo, da expulsão do Canu, já merecia ter sido vermelho direto, ele precisou ir no VAR, muita coisa. Deu um pênalti para o Flamengo que claramente foi falta porque foi fora da área. Então, assim, é um árbitro muito enrolado, o árbitro da partida de hoje, mas a expulsão do Canu foi aos 4 minutos do segundo tempo. O Flamengo teve mais de 41 minutos para tentar resolver a partida e só o golzinho de pênalti do Pedro que ficou valendo até o final. Aliás, Pedro e Bruno Henrique saíram sentindo os tornozelos. Era a cara dos atletas, não parece ser nada demais. Mas vai saber, né? Tudo que se relaciona com o Flamengo é estritamente perigoso e a gente tem que ficar de olho na comunicação do Flamengo. E hoje confirmou a informação que eu tinha trazido para vocês a respeito do Arrascaeta, que ele não tinha condições de jogar a final contra a equipe do São Paulo. Jogou e agora vai ter que terminar o tratamento, muito provavelmente, porque ainda sente dores no quadríceps da coxa. Jogamos então sem o Arrascaeta. Com o resultado magrinho de 1-0, o Mengão Queridão subiu da 7ª para a 4ª colocação.
mas é importante a gente reparar que o Botafogo ainda tem que jogar, por isso que a distância deu uma diminuída, né? 51 para 43. O Grêmio empatou hoje jogando com Fortaleza a duras penas. O Palmeiras ainda tem que fazer o seu jogo. Atrás do Flamengo, o Bragantino ainda tem que fazer seu jogo, o Fluminense também e o Atlético do Paraná também. Se essas equipes vencerem os seus jogos, o Flamengo cairá algumas posições, porque o Bragantino tem 42, se vencer vai a 45. O Fluminense tem 41, se vencer vai a 44. O Atlético do Paranaense tem 40, passa o Flamengo também, se vencer, porque tem um saldo de gols bem melhor do que o saldo do Flamengo. O fato é que as equipes jogam. O Fluminense fora de casa contra o Cuiabá, Palmeiras fora de casa contra o Bragantino. Então, se o Bragantino vence o Palmeiras, o Bragantino não supera, mas dá uma segurada no Palmeiras também. E o Botafogo enfrenta o Goiás na segunda-feira, nem é amanhã, é na segunda-feira. Já o Atlético Paranaense tem o clássico contra o Curitiba amanhã às 16 horas no Couto Pereira. São partidas bem complicadas também desses adversários que o Flamengo está à frente e do Botafogo a mesma coisa. Bom, o Pedro marcou o gol e aí ele mostrou uma camisa que estava por baixo do manto sagrado, onde claramente ele faz um pedido à diretoria rubro-negra. Ele pede a contratação de um treinador para o Flamengo. Isso para mim ficou bem claro, porque ele levanta a camisa e os dizeres estão lá. Jesus é o suficiente. Ou seja, claramente o Pedro está pedindo para que a diretoria rubro-negra contrate o Jorge Jesus e todos os nossos problemas estarão resolvidos. É claro que não é isso, né, gente? É claro que a mensagem do Pedro foi a mensagem mais acertada do mundo. Jesus, o nosso Rei e Salvador, é suficiente. Tendo ele na vida, a gente resolve qualquer problema, né? Mas é claro que a galera ia brincar, ia levar na zoeira, iam fazer essa brincadeira aí em alusão ao Jorge Jesus. Jorge Jesus está muito bem no Al Hilal, acabou de dar uma declaração, olho para cima e não estou a ver ninguém, não há ninguém à minha frente, disse Jorge Jesus, porque está liderando o campeonato da Arábia Saudita, tá bem pra caraca. Por lá, mostrei para vocês um vídeo onde a galera cantava pro Jorge Jesus, Mister, olê, 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 Mister, e era a galera, os jogadores dele. Então tá tudo bem entre Jorge Jesus e Neymar com o elenco lá, não vai sair de lá. Bom, dando uma pinceladinha bem rápida aqui a respeito do Bruno Henrique e também do Tite, a situação de momento é a seguinte. A diretoria do Flamengo não é maluca de perder o Bruno Henrique. O Bruno Henrique saiu do Maracanã ovacionado mais uma vez, com a torcida, sabe, esbravejando, com a torcida de pé aplaudindo o Bruno Henrique. A diretoria não vai ser maluca de perder esse cara. Eles estão esperando só a situação com o Tite se resolver para poder negociar com o Bruno Henrique. E hoje eu acho que o Bruno Henrique está com a faca e o queijo na mão. O que ele pedir, essa diretoria vai ter que atender, que simplesmente ele é o melhor jogador do Flamengo. Ah, Fabrício, mas você não falou que no jogo o Everton Ribeiro foi bem, foi o melhor jogador? Para mim até foi o Everton Ribeiro o melhor jogador. Só que o seguinte, foi ele que arrumou a penalidade para o Pedro bater. Então o Bruno Henrique foi estritamente importante, extremamente importante para o resultado do jogo hoje, assim como vencendo em todos os jogos. Bom, coloca nos comentários o que vocês acharam dessa partida entre Flamengo e Bahia. Eu acho que o técnico Mário Jorge foi razoavelmente bem. Montou o time direitinho. Peças como o Thiago Maia não funcionaram. Paciência, fazer o quê? Aliás, o Thiago, para mim, foi o pior jogador do time, diga-se de passagem, tá? Mas que ele montou a equipe certa, ele montou a equipe direitinho. Jogamos um cadinho mais que o Sampaoli, mas esse cadinho não dava a nós a Copa do Brasil não, tá? Se tivesse mandado o Sampaoli embora antes, deixado o Mário Jorge, com esse futebolzinho nós não ganhava a Copa do Brasil não. O Flamengo tem muita coisa para melhorar, eu espero que o Tite chegue depois, né, do jogo contra o Corinthians, que é isso que o Tite quer, aí ele vai ter 12 dias para poder trabalhar o elenco rubro-negro se ele realmente fechar com o Flamengo. Que nesses 12 dias a gente veja o Tite trabalhando
a parte técnica, a parte tática e a parte física dos atletas, fazendo treino em 2 períodos, porque nós teremos 12 dias, do dia 7 de outubro ao dia 19 de outubro, sem jogos do Flamengo. Então ele vai ter esse período todo para fazer uma mini pré-temporada com os atletas do Flamengo. Sorte para quem vier. Nação, eu volto a qualquer momento com mais informações do Mengão Queridão para vocês. Tamo juntos, eu amo muito vocês, fiquem com Deus. Saudações, rubro-negra! Mengo, 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 Mengo.